Jair Messias Bolsonaro, finalmente, gente, tá? Finalmente Jair Messias Bolsonaro acaba de receber uma das melhores notícias do ano. Atenção, atenção, notícia que acaba de ser confirmada direto de Brasília. Jair Messias Bolsonaro acaba de receber uma das melhores notícias do ano. E eu tenho certeza absoluta que essa notícia é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento. A contrapartida, se a notícia é maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro, para o ministro Alexandre de Moraes, trago notícias terríveis. Pessoal, mais uma bomba acaba de explodir contra o ministro Alexandre de Moraes e é sobre o caso Banco Master, é sobre Daniel Vorcaro, é sobre prisão. Gente, eu vou trazer aqui uma bomba estratosférica que 2 deputados acabaram de confirmar com relação a esse escândalo envolvendo Alexandre de Moraes. Eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes nesse boletim para todos vocês. E Lula, gente, Lula está completamente desesperado com notícia que acabou de ser confirmada agora neste exato momento, e essa notícia que foi confirmada é notícia maravilhosa para o Bolsonaro. O que é que acontece? Se a notícia é maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro, a contrapartida para o Lula é terrível. O Lula está desesperado com essa notícia maravilhosa que acabou de ser confirmada para Jair Messias Bolsonaro. Desespero tomou conta do Lula, do PT, da esquerda, por causa dessa notícia boa que finalmente acabou de ser confirmada para Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Outra bomba que eu vou trazer para vocês, gente, tá? Jornalistas lá, né, do jornal O Globo, Malu Gaspar, Lauro Jardim, soltaram aí algumas bombas contra o ministro Alexandre de Moraes. Além, né, desses jornalistas do jornal O Globo, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, também soltou bombas aí contra o ministro Alexandre de Moraes. Ao que tudo indica, está acontecendo uma rebelião de jornalistas. Eles estão se unindo para derrubar e destruir o Moraes. Por quê, gente? Agora, neste exato momento, uma jornalista do alto escalão do portal de notícias UOL, que também é jornal de esquerda, acabou de revelar e confirmar uma notícia bombástica contra não só Alexandre de Moraes, mas contra também o Dias Toffoli. Jornalista do alto escalão do portal de notícias UOL, jornal de esquerda, acaba de explodir bomba gigante contra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E vocês vão ficar, ó, de queixo caído com isso que acabou de ser revelado, gente. Tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora. Tem informações, gente, tá? Mega importantes, tá? Vamos falar sobre Alexandre de Moraes, sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre Dias Toffoli, tudo que tá acontecendo, bem resumidinho a partir de agora nesse boletim para vocês, rapidinho. Antes de tudo, eu tenho um convite muito especial para fazer para você que está do outro lado, eu quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Para você fazer parte da nossa família, é só você se inscrever no canal. Lembrando que para você se inscrever no canal é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada, não tem boleto, não tem mensalidade, não tem Pix, não tem nada. Então não tem SPC, não tem Serasa. Eu sei que o Lula quebrou o Brasil, o povo está sem dinheiro. Para se inscrever aqui é grátis. Olha aqui embaixo do seu vídeo. Não é aqui no vídeo, gente, aqui. Muita gente foi procurando aqui, foi bem, mas aqui no vídeo eu não tô vendo nada. Gente, você vai procurar é aqui embaixo, na plataforma aí de onde você tá me assistindo. Você vai olhar, ou vai estar de cá ou vai estar de cá, um dos dois lados aí, vai ter aqui a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Você vai fazer isso aqui, ó, clicar em cima, na hora, automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, gente, porque tem tanta coisa que acabou de acontecer que eu tive até dificuldade para separar aqui as notícias de altíssimo nível, só as mais impactantes aqui a partir de agora. Vamos lá, gente, pulgada por jornais de esquerda. Gente, parece que os jornais de esquerda estão mesmo dispostos aí a destruir não só Alexandre de Moraes, mas também Lula da Silva.
Lula descumpre promessa de campanha e fila do INSS dobra. Essa aqui, gente, tá? O Lula, ele batia no peito. Quando eu for presidente, você me der o seu voto de confiança, se eu for presidente, eu vou acabar com a fila do INSS. Outra promessa, eu vou acabar com o sigilo, né? Ele queria acabar com tudo, né? Mas o Lula, mais uma vez, mentiu. Segundo a matéria do portal de notícias UOL, onde o Lula jorra milhões e milhões e milhões, parece que o Lula esqueceu do Pix. Segundo a matéria do portal de notícias UOL, o Lula mentiu. Ele descumpriu uma promessa de campanha e fila do INSS dobrou. O Lula não só não cumpriu a sua promessa, como ele não acabou com a fila, mas o homem é tão incompetente que deixou a fila dobrar. Então, além de não cumprir a promessa, ainda se mostrou muito mais incompetente do que a gente imaginava. Gente, é um portal de notícias de esquerda que está aqui, ó, destruindo Lula. Contrariando a promessa de campanha do presidente Lula do PT, né, de zerar a fila do INSS, a lista de espera dobrou no atual governo. Em janeiro de 2023, início da gestão, 1,2 milhão de pessoas esperavam, né, por serviços como aposentadoria, pensões, BPC, licença maternidade e perícias de auxílio-doença. Em outubro, o número chegou a 2,86. Gente, dobrou. Mais que dobrou, na verdade. Gente do céu, perto aqui do dobro. Em outubro, o número chegou a 2,86 milhões, segundo dados do próprio INSS consultados pelo UOL. Em nota, o Instituto disse à reportagem que o aumento da fila se deve a mudanças na legislação que ampliam a rede de proteção beneficiária. Então, tá aqui, gente. O Instituto cita o perfil demográfico da população, nova metodologia de cálculo de renda familiar, de quem vai receber o BPC Loas, por exemplo, salário mínimo pago às pessoas com deficiência e idosos de baixa renda acima de 65 anos. Então tá aí, gente, tá? Segundo o portal de notícias UOL, o Lula mentiu, tá? Ele não acabou, tá? A promessa que ele fez é que ele ia acabar com a fila, né? Não só não acabou, mas como essa fila dobrou praticamente de tamanho, gente, tá? É muita incompetência, gente. Eu fico imaginando aquelas pessoas, né, que votaram no Lula pensando assim, gente, eu vou precisar me aposentar, nossa, eu vou precisar do BPC Loas, nossa, eu vou precisar de um auxílio-doença, eu vou votar no Lula porque o Lula disse que vai zerar as filas, né? Se a gente for pra fila, o Lula vai zerar, já vou ser atendida logo de imediato. O Lula não cumpriu com essa promessa. Não só não cumpriu, como deixou na mão o dobro de pessoas. Nessa hora eu acho que tá todo mundo com muitas saudades do Bolsonaro, né? Vamos lá, gente. Ao que tudo indica, não é só Malu Gaspar, Lauro Jardim, Mônica Bergamo que estão dispostos a destruir Alexandre de Moraes. Parece que essa jornalista aqui do portal de notícias UOL também entrou aí na batalha contra Alexandre, nessa guerra contra Alexandre de Moraes. Tá aqui, gente, tá? Jornalista do portal de notícias UOL acaba de soltar uma bomba contra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. É sobre isso aqui, gente, tá? Deixa eu só trazer um resumo desse vídeo para vocês entenderem. Ministros do STF não descartam que Toffoli anule liquidação do Banco Master. E ao que tudo indica, gente, tudo isso é desespero. Segundo aí alguns juristas que eu tô vendo aí comentando, parece que esse desespero todo pode ser para proteger o Alexandre de Moraes, a esposa do escritório de Moraes e outras esposas aí que têm ganhado muito dinheiro aí. Vamos lá, ministros do STF não descartam Toffoli. Tá aqui, a jornalista Carla Araújo, do portal de notícias do UOL, acabou de soltar mais essa bomba contra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Vejam só. Amanhã é um dia que vai ter muita gente trabalhando, ligada e tentando entender o que vai acontecer nessa cariação marcada pelo ministro Toffoli, que avocou para si esse caso do Banco Master e colocou sigilo sobre ele. Essa cariação, chamando aí o diretor de fiscalização do Banco Central, causou no próprio banco, na autarquia ali, uma apreensão, um desgaste, porque vai colocar, Diego, frente a frente ali, duas pessoas que foram, que tiveram a intervenção do banco e o representante de um órgão
órgão que teve uma decisão colegiada e que ele tem como premissa preservar o sistema bancário nacional. Então, há ali uma avaliação dentro do Banco Central que é um bullying e no mercado, o que se diz olha, o Toffoli pode fazer de tudo dentro do STF. A avaliação de que sim, o Toffoli pode acabar ali dando uma canetada, digamos, e anulando a liquidação do Master. Mas aí, conversando com um ministro que não acredita nessa hipótese, dizendo assim, não, calma, mas espera lá, isso daí vai fazer um inquérito policial, e aí uma outra fonte que disse assim, não, mas tem precedente, já suspenderam o acordo de leniência, e o Toffoli ele está com diversas investigações, não apenas essa questão do inquérito, tem outras petições, tem outros instrumentos ali que poderiam fazer o Toffoli tomar essa medida. Seria uma medida, Diego, que como mostra a reportagem da Mariane, como já mostrou algumas reportagens nos últimos dias, que avalaria muito o poder do Banco Central, né? Caso a Justiça, caso o ministro Dias Toffoli, depois dessa cariação, resolvesse de fato, numa canetada, anular a liquidação decretada do Master pelo Banco Central em novembro, seria de uma gravidade muito, muito grande. Mas a operação que eu tenho aqui dentro do STF, tem gente que acredita que sim, essa postura de Toffoli que gera dentro do STF a percepção de algumas fontes de que, olha, não duvido que ele possa anular a liquidação do Master. Tudo isso, gente, tem um nome, desespero. Tudo isso tem um nome, chama-se desespero, gente, tá? Inclusive, eu vi um jurista fazendo um comentário aí há algumas horas e parece que o Dias Toffoli tá mesmo desesperado, né, para proteger Alexandre de Moraes, esposa, escritório e familiares, gente, porque qual seria a outra justificativa do Dias Toffoli estar tomando estas decisões que está jogando a credibilidade, né, do STF, do Judiciário, no lixo, gente, tá? Tem juristas que estão, assim, de boca aberta, estão chocados com essas últimas decisões do ministro Dias Toffoli. Eu vi um comentário do doutor André Marcílio outro dia que ele, assim, gente, ele detonou. Essa cariação, por exemplo, não deveria estar acontecendo no início. A cariação normalmente acontece no final, depois de diligências, depois de investigações. E agora está acontecendo. Então, assim, a impressão que dá é que o Toffoli está desesperado para proteger alguém. Quem? Aí, gente, tá? Eu vou deixar para a criatividade aí de todos vocês. Pessoal, vocês sabiam que decisão do Lula está repercutindo na imprensa internacional? Só que assim, gente, é uma notícia cruel e perversa. Lula toma decisão que simplesmente é a decisão mais cruel, perversa, sorrateira, maldosa que vocês possam imaginar contra o povo brasileiro. Aqui, gente, tá? Isso aqui saiu na imprensa do Paraguai. Vejam só. Tributação vira notícia no Paraguai, gente. Ou seja, a partir de 2026, o Brasil vai pagar o maior imposto do mundo. Foi, gente, tá? O Lula assinou e nós vamos pagar toda essa conta, né? O pessoal da esquerda vai lá, vota no Lula, coloca o Lula na presidência da República. E, lamentavelmente, nós que não tivemos nada a ver com a paçoca, nós não votamos no Lula. Essa culpa a gente não carrega, graças a Deus. Mas, lamentavelmente, nós também seremos atingidos. Nós, da direita, que não votamos no Lula, vamos ser obrigados a pagar o maior imposto do mundo. E a galerinha que fez o L e votou no Lula, será que eles estão felizes? Tá aqui, gente, na imprensa internacional, traduzido, ó. A partir de 2026, o Brasil terá o IVA mais alto do mundo, chegando a 28%. 28% de imposto é o que o Brasil vai pagar após o PT e o Lula terem conseguido, né, isso lá no Congresso Nacional. Superando os atuais 27% da Hungria, ou seja, a Hungria pagava o maior imposto do mundo, agora o Brasil passou. O Brasil, o povo brasileiro é quem vai pagar o maior imposto do mundo. Isso se soma ao aumento da tributação sobre os lucros empresariais e sobre profissionais de alta renda. Lamentavelmente, é o câncer que o Lula representa. O Lula é o grande câncer do Brasil. O Lula é uma doença para o Brasil. O Brasil precisa, gente, se livrar do Lula imediatamente, do Lula, do PT, porque
Triste, gente. Os empresários vão para fora do país, é menos emprego dentro do Brasil, as pessoas vão começar a passar por necessidades. E assim, gente, é só ladeira abaixo. Será que a galerinha que fez o OL e votou no Lula estão satisfeitos agora? Brasil, a partir de 2026, vai pagar o maior imposto do mundo. Virou até, manchete internacional. Mas o Lula precisa arrecadar muito dinheiro, né, gente? Lula precisa de muito dinheiro. Afinal de contas, quem que vai bancar as gastanças do Lula e da Janja? Tem, gente. Vamos ter que trabalhar muito, a gente vai ter que pagar muito imposto. O Lula tá louco para arrecadar dinheiro. Por isso que o Brasil vai pagar o maior imposto do mundo. Aí você pensa assim, gente, mas será que o Lula vai colocar esse dinheiro desses impostos na educação, na infraestrutura, na segurança pública, na saúde? Será que nós vamos ter uma saúde de ponta, infraestruturas, asfalto tudo bonitinho, luz em todo lugar, de primeira, de ponta? E a saúde, gente, vai ser aquela impecável, a saúde, a educação, escolas de primeira, carteiras, merendas, tudo vai ser de primeiro mundo, porque, gente, se a gente vai pagar o maior imposto do mundo, é isso que a gente pensa. Nossa, então o Brasil vai voar. Só que não, gente, é para isso aqui que o Lula quer que a gente pague imposto. Lula avalia a compra de novo avião presidencial, que tá aí. O Lula e a Janja não estão satisfeitos com o avião que tem, então vai ter que comprar outro. Oh, meu Deus do céu, gente, tá? Eu fico assim, muito grilada, cara, muito grilada, porque... Ai, gente, eu tenho... Vamos lá, vamos falar de notícia boa? Vamos falar de notícia boa pro Bolsonaro? Larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque isso aqui é um vídeo que vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Gente, uma reviravolta vai acontecer no TSE a partir de 2026. E muita coisa pode acontecer, principalmente muita coisa boa para Jair Messias Bolsonaro. Já está começando. Só o fato dessa notícia aqui ter saído, gente, já é notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. Os dois indicados pelo Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, vão comandar o TSE no ano eleitoral aqui em 2026. Quer saber por que essa notícia é maravilhosa? Assistam que vocês vão entender. Vídeo impecável do Dr. Amarildo. Indicados de Bolsonaro assumem o TSE em 2026. Veja como fica. Presta muita atenção nesse vídeo, talvez seja o mais importante que eu faço a respeito das eleições do ano que vem. Talvez seja a última oportunidade que nós temos de mudar a história do Brasil. Nas eleições presidenciais do ano que vem, nós teremos uma mudança muito importante. Presidência e vice-presidência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Vai ser comandado agora por Nunes Marques e André Mendonça, os dois indicados do Bolsonaro. Talvez você esteja falando, não vou votar, mas convenhamos, né? É muito melhor do que Alexandre de Moraes. Eu não sei se você sabe, mas além do Alexandre de Moraes, o Lewandowski era o vice-presidente do TSE nas eleições de 2022. É isso mesmo. O próprio Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Além disso, existem denúncias de interferência dos Estados Unidos nas eleições aqui do Brasil. Mike Pence, que é um dos mais próximos do Donald Trump, já falou sobre isso em várias reportagens. Inclusive, o uso de agências para favorecer um determinado grupo nas eleições aqui. E eu sei que você pode estar até nervoso ou nervosa com Donald Trump, mas convenhamos, esse cara aqui não vai favorecer o Lula em nada. Até mesmo porque o Lula é aliado das principais ditaduras de esquerda. Isso não é de hoje, é histórico. Os principais adversários dos Estados Unidos. Com essa configuração, nós teremos a oportunidade histórica de voltar um Bolsonaro para a presidência da República e começar a mudar a situação aqui do Brasil. E além disso, fazer o que o Bolsonaro tanto sonha, ter 50% da Câmara e 50% do Senado. Ele mesmo diz, me deem 50% da Câmara e do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. Se você está desanimado e talvez descrente, saiba que em 2026 talvez seja a última oportunidade de nós mudarmos a situação do nosso país. Porque em 2030, na próxima eleição presidencial, esses caras aqui que poderão comandar o Tribunal Superior Eleitoral.
em 2026, ou a gente muda o Brasil, ou a gente... gente, a hora de mudar o Brasil é agora. É agora, gente. É com André Mendonça e com Nunes Marques, porque no outro pleito eleitoral para a presidência da República, esses dois aqui é que vão estar comandando o TSE. Vocês viram o que aconteceu, né? Com o Alexandre de Moraes e o Lewandowski tomando conta do TSE, né? Não é fácil, não. Então, agora é agora ou nunca. Nunes Marques e André Mendonça vão presidir o TSE nesse próximo pleito eleitoral. E, gente, muita coisa pode acontecer. Reviravoltas, eu diria até mais. Plot twists escarpados podem acontecer. E assim, gente, eu acho que essa notícia pro Lula é terrível. Porque ele tem aquele monte de ministros indicados pelo PT lá dentro do STF, né? Mas quem vai comandar lá no TSE são 2 ministros indicados pelo Bolsonaro. Vocês têm noção de que o Lula deve estar pistola com essa notícia? Deve estar furioso, gente. Sim, é essa notícia que está explodindo no dia de hoje. Em 2026, ministros indicados por Bolsonaro assumirão o TSE, gente. Tá aqui, fotinho dos dois, faço questão de colocar. E que os dois surpreendam, né, gente? Tá aqui, ó, a composição do TSE sofrerá mudanças no ano de 2026, com as alterações. O ministro Cássio Nunes assumirá o posto de presidente da corte, hoje ocupado por Carmen Lúcia. O magistrado André Mendonça, por sua vez, ocupará a vice-presidência. Ambos os ministros foram indicados ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles assumirão os postos no TSE no final de agosto, bem ali um pouquinho antes do próximo pleito eleitoral, gente. Tá? Que plot twist carpado foi esse? Que reviravolta é essa que vai acontecer, gente? E aí, a notícia é boa ou não é? Para Jair Messias Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro. Gente, tá? Gostei. Vamos lá, gente, porque tem mais uma outra informação sobre o Bolsonaro. Deixa eu trazer aqui uma última atualização, foi divulgada daqui a poucos minutos, gente, tá? Sobre o próprio Bolsonaro. Vejam só, Michele anuncia que nova cirurgia em Bolsonaro foi concluída. Então acabou, gente, agora há poucos instantes. A nova cirurgia em Bolsonaro, a Michele Bolsonaro que traz as últimas informações, ó. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro informou nesta segunda-feira que foi finalizada, tá? A nova cirurgia em Jair Bolsonaro, tá? A segunda cirurgia na última semana para o bloqueio, né, do nervo frênico esquerdo, com o objetivo de conter as crises de soluço que o ex-presidente vem enfrentando. O procedimento durou cerca de 1 hora. Procedimento finalizado, graças a Deus. Agora aguardamos ele subir para o quarto, gente. Então, ele está sendo liberado para subir para o quarto e a cirurgia aconteceu. Então tá aí, gente, tá? Segundo Michele Bolsonaro, aconteceu, ela terminou a última cirurgia que estava programada para acontecer essa semana com Jair Messias Bolsonaro. E daqui a pouco ele é liberado para subir para o quarto e descansar, né, gente, tá? As próximas horas serão cruciais, porque o grande problema agora é essa questão do soluço. Ele não tá conseguindo descansar, não tá conseguindo dormir, tá ficando sempre sonolento, tá sempre com sono, soluçando o tempo todo, ele não consegue descansar, não consegue dormir, então tá sempre sonolento, e então essa preocupação e essa cirurgia teve que ser feita aí de urgência. Acabam de confirmar uma bomba que está sendo preparada contra o ministro Alexandre de Moraes, e eles não estão para brincadeira, gente. Vocês lembram que a senadora Damares disse ontem, numa entrevista, né, para o canal do jornalista Cláudio Dantas, de que dessa vez, ela disse que dessa vez Alexandre de Moraes vai ter que ser impeachmentado. Lembra dessa fala da Damares que eu trouxe aqui ontem no canal para vocês? Ela disse que Alexandre de Moraes, dessa vez, depois de tudo que foi exposto e revelado, ele vai sofrer impeachment? Pois bem, gente, tá? Tá aqui a bomba sendo concretizada. Deputado Marcel Van Hatten acaba de chegar em Brasília para protocolar, junto com outros parlamentares, o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes em razão do Banco Master. Só que, além do pedido de impeachment,
calma, gente. Tem outra bomba que eles estão preparando para o ministro Alexandre de Moraes. E a gente já teve informação aí da boca miúda lá nos bastidores que o ministro Alexandre de Moraes tá furioso, tá pistola, tá virado no giraia, com a informação que eu vou trazer logo em seguida, após esse vídeo aqui do Marcel Van Hatten. Vejam só. Segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, desembarcando aqui em Brasília para protocolar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, em razão de tudo isso que tem saído agora na imprensa relacionando a sua esposa ao escândalo do Banco Master. 129 milhões de reais é muita grana para intermediar o relacionamento do Banco Master, inclusive pelo que a imprensa tem mostrado aí, com o Banco Central. Pior, com a participação do seu marido, o ministro Alexandre de Moraes. Enquanto Daniel Vorcara está solto, as vítimas da perseguição política de Alexandre de Moraes, como Felipe Martins, foram presas nesses últimos dias. Por isso, estamos aqui em Brasília. Se eles não nos dão refresco, nem durante o recesso, nós também não vamos dar. Acabo de chegar aqui no aeroporto, estou indo a caminho do Congresso Nacional e junto com os deputados e senadores da oposição que puderam estar aqui, vamos anunciar uma série de medidas, inclusive esse novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Parabéns ao líder da oposição, deputado Cabo Gilberto, que está conduzindo esse dia aqui em Brasília, e logo mais vocês verão aí nas nossas redes sociais as transmissões das nossas atividades. É isso, gente, é uma série de medidas, são várias medidas contra o ministro Alexandre de Moraes. Acompanhe, gente, que eu tô trazendo tudinho aqui para vocês. O pior ainda está por vir, calma, vejam só. Continuando aqui. Pessoal, dia 29 de dezembro, acabo de chegar em Brasília, tô aqui, ó, deputado Luiz Lima, viemos aqui com outros deputados de oposição, porque hoje nós vamos protocolar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por envolvimento com a fraude do Banco Master. Tem aí cerca de 50 deputados que estão vindo para cá, interrompendo seus recessos, para a gente acabar com essa sacanagem, para dar uma resposta à população diante dessa fraude bilionária, esse calote aí de um banqueiro que, inclusive, tem como advogado a esposa do ministro Alexandre de Moraes. E eu tenho uma novidade para vocês. Nós estamos aí também coletando as assinaturas da CPMI do Banco Master há coisa de 6 dias e já temos 150 assinaturas. Faltam 48. Faltam 38 deputados e 10 senadores. Eu acredito que até o dia 31 nós vamos conseguir todas as assinaturas para instalar essa CPMI assim que nós voltarmos aos trabalhos legislativos. Luiz Lima já assinou tem tempo, né, Luiz? Já, o Jordi, e a gente vai, cara, mudar esse país. Daqui a pouco eu vou postar aí a lista atualizada, muita gente já assinando, tá avançando bem. E a CPMI é essencial, pessoal, porque toma como exemplo o que aconteceu com a fraude do INSS. Se não fosse a CPMI, as investigações não teriam avançado. E agora nós estamos vendo aí o Toffoli tentando reverter a liquidação, intimidando os técnicos do Banco Central. Então é necessário que façamos essa CPMI, essa investigação de senadores e de deputados para colocar para sentar lá, inclusive a esposa do Alexandre de Moraes, para entender toda essa sacanagem que eles fizeram. Então peço aí que vocês cobrem e pressionem os deputados e senadores que ainda não assinaram e vão para dentro. Falta bem pouquinho, gente, falta muito pouquinho. Esse aí é que entra o desespero do ministro Alexandre de Moraes. A gente teve informação aí da boca miúda ali dos bastidores que o ministro Alexandre de Moraes está completamente furioso, gente. Ele está revoltado com a possibilidade, mas com a grande possibilidade de ser iniciada a CPI do Banco Master, gente. Vocês lembram o desespero do Lula, do PT, da esquerda, da Gleice Hoffmann, do Lindbergh, do Capitão Cueca lá, para que não houvesse a CPMI do INSS, da fraude do INSS, da roubalheira lá dos velhinhos? Aquele mesmo desespero, gente, está acontecendo, só que agora, além de parlamentares, ministros de Estado, parlamentares principalmente de esquerda, que estão envolvidos aí até o pescoço nesse escândalo de corrupção do Banco Master, só que agora atinge também membros do STF, porque a bomba explodiu para o lado do ministro Alexandre de Moraes e esposa. Então a informação que a gente tem
é que agora, com a grande possibilidade de ser instaurada CPI do Banco Master, a informação que a gente tem é que o ministro Alexandre de Moraes está completamente furioso. Assim como o Lula ficou furioso quando foi instaurada a CPI do INSS, porque assim, gente, o filho do Lula tá atolado até o pescoço naquele escândalo da roubalheira do INSS. Alexandre de Moraes, esposa de Moraes, escritório de Moraes, envolvidos até o pescoço com o escândalo do Banco Master. Vocês têm noção, gente, tá? Do grande problema que vai ser instaurado na vida de Alexandre de Moraes, da esposa do Moraes, se esta CPI do Banco Master for instaurada, e é pelo qual os parlamentares estão interrompendo aí o recesso. Gente, eles eram para estar de férias, curtindo com os familiares, mas a situação é tão alarmante, tão grave, que eles decidiram paralisar as suas férias, o descanso, voltar para Brasília, trabalhar. Gente, para quê? Para coletar assinaturas, para começar, para instaurar a CPI do Banco Master, que segundo os principais juristas, principais advogados do Brasil, esse escândalo do Banco Master pode derrubar a República. Várias pessoas do alto escalão, gente poderosa de Brasília pode cair, ministros do STF, ministro do STF pode cair, a depender do que for revelado, a depender do que for revelado, descoberto de dentro do celular do Vorcaro, Daniel Vorcaro, que já foi preso. Gente, vocês têm noção do desespero que o ministro Alexandre de Moraes deve estar neste exato momento com a eminência da abertura da CPI do Banco Master. Não só o Moraes, né, mas outros figurões ali de Brasília. Gente do céu, não vai faltar, não vai, gente, tá? Não vai ficar pedra sobre pedra. Muita gente indo para a cadeia do escândalo da roubalheira do INSS, e eu acho que muita gente pode ir para a cadeia do caso do escândalo do Banco Master, sim. E é uma grande aposta dos parlamentares que interromperam as férias, o recesso, para estar ali lutando para que essas pessoas sejam punidas, né? Quem roubou tem que ser preso. Quem cometeu crime tem que ser punido. E aqui eles estão pedindo impeachment. É só o começo, impeachment do ministro Alexandre de Moraes, isso sem começar a CPI do Banco Master, gente, tá? Que bomba gigante, tá? Só para finalizar esse ponto, tá aqui. CPMI do Master, 150 parlamentares já assinaram o requerimento, ou seja, falta muito pouco. Falta muito, mas muito pouco para ser instaurada a CPMI do Banco Master, que segundo aí, né, os principais juristas e jornalistas do país, tem tudo para ser um dos maiores escândalos do Brasil, junto com o INSS.